Na história da Fórmula 1, centenas de pilotos passaram pelo grid. Alguns foram campeões e outros apenas meros figurantes. Mas apenas um deles realizou o feito de ter sua superlicença cassada por ser perigoso demais aos outros pilotos do grid. Fala galera, eu me chamo Ricardo e você está no canal F1 NTC. E hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo para revisitar a história do que é considerado por muitos o pior piloto da história da Fórmula 1. Mas será que ele era realmente tão ruim assim? Ou apenas deu azar de pegar uma equipe com um projeto amador? Vem que eu te conto. Essa história começa após a equipe da Honda demitir o Takuma Sato na temporada de 2005 para dar lugar ao Rubens Barrichello já na temporada de 2006. A equipe não queria que Takuma Sato ficasse sem equipe ou até fora do grid da Fórmula 1. E a solução que eles encontraram foi criar uma espécie de equipe B, uma equipe satélite, assim como já tínhamos naquela temporada estreando a Toro Rosso e a Red Bull. Essa era a ideia da Honda. Então eles até tentaram correr com o chassi que a Honda usaria na temporada de 2006, mas para aquilo acontecer eles precisavam do consenso de todas as equipes do grid. Ele precisava chegar em um consenso ali todo mundo para eles conseguirem correr com os mesmos equipamentos e o mesmo chassi da equipe principal da Honda. Então, obviamente, o que já era de se esperar, as equipes do grid negaram. Todo mundo conversou com a FIA e eles acabaram negando. O que sobrou para Super Aguri fazer o carro com o que eles tinham ali. Então, a ideia brilhante que eles tiveram foi pegar um Arrows 2002 que estava sendo exposto no aeroporto de Melbourne e colocar para correr a temporada. Um carro de 4 anos de defasagem praticamente, tá? Já na escolha, eles não foram tão ruins. Escolheram Takuma Sato, que já tinha corrido com a equipe no ano anterior e que seria um bom piloto, e o Yuji Ide, que vinha fazendo até uma boa temporada na Fórmula Nippon e conseguido um 3º lugar na categoria. Os maiores problemas é que o Yuji Ide entrou na categoria já muito velho, né, com 31 anos, e além disso você tem um problema principal, que ele simplesmente não falava inglês. As conversas pelos rádios tinham que ser feitas direto com o dono da equipe, o Aguri Suzuki, e aí então o Aguri Suzuki iria traduzir e passar o recado para o mecânico do Yuji Ide. O problema é que na pré-temporada o Yuji Ide só conseguiu dar 44 voltas naquele carro. Então ele já não tinha experiência com a Fórmula 1 e nem com os traçados da Fórmula 1 e também só conseguiu ter 44 voltas com o carro para saber. E aí depois a Fórmula 1 já ia para o Bahrein, né, para a corrida. Então ele não teve muito tempo de adaptação. E no Bahrein, a gente só teve certeza do que já achava. Ele ficou 3 segundos atrás do companheiro de equipe Takuma Sato, o que preocupou a equipe e o resto do grid também. E na corrida, ficando muito atrás do Takuma Sato e errando bastante durante a prova, ele ainda conseguiu o feito de quase atropelar um dos mecânicos da equipe, galera. Já na Malásia, outra classificação terrível e mais ou menos 3 segundos também atrás do Takuma Sato, que já era o último. O carro também era horrível, o carro da Super Aguri, mas Yuji Ide ainda assim conseguia ficar 3 segundos atrás do seu companheiro de equipe e ex-piloto da Honda, Takuma Sato. A corrida da Malásia foi um desastre completo e eles acabaram fechando o grid com os 2 últimos carros, com Yuji Ide também fazendo uma terrível corrida, tá? Mas mesmo assim, diante de toda a pressão do universo da Fórmula 1 e toda a pressão da FIA, Yuji Ide estava super relaxado. Ele falava que o salto para a Fórmula 1 não foi tão grande quanto ao salto que ele teve da Fórmula 3 para a Fórmula Nippon. E o que ele precisava ali era só aprender o traçado. Isso era o que ele dizia para todo o universo da Fórmula 1, tá? Então chegamos na Austrália e já na classificação ele fez o incrível feito de atrapalhar a volta rápida do Rubens Barrichello, que era o piloto da equipe A, a equipe da Honda. Então ali já começou a queimar o filme dele lá dentro com a própria equipe satélite.
Então aí chegamos na corrida e ele fez outra terrível corrida, tá, galera? Fez uma corrida muito ruim, mas o resultado, ele ficou mais ou menos 1,6 segundos atrás do Takuma Sato, o que era uma melhora de acordo com as outras corridas que ele tinha feito, mas que também não aliviava muito a barra dele, porque mesmo assim, 1,5 segundos atrás do seu companheiro de equipe é um tempo muito grande para a Fórmula 1. Então a equipe da Super Aguri começou a conversar com a FIA e especular colocar o Yuji Ide para fazer testes, para começar a se acostumar mais com o carro e se acostumar mais com a categoria, de como a categoria funcionava. Eles achavam que depois de bastante testes com esse carro, e principalmente com testes com o Fórmula 1, o que ele nunca tinha tido experiência, ele poderia melhorar e aperfeiçoar os resultados do grid. Então chegamos para Imola e muita gente achava que ali podia mudar alguma coisa. Já teriam se passado ali 3 corridas e o Giri já poderia começar a entender como o carro funcionava. Mas logo ali depois dos treinos livres e da classificação, a gente viu que na verdade não, o Yuji Ide continuava a mesma coisa. Fez uma classificação horrorosa, ficando novamente em último lugar. Mas o que ninguém esperava é que logo na largada Yuji Ide faz o feito de acertar Christian Albers depois de tentar colocar por dentro achando que tinha alguma brecha e capotar a Midland do próprio, que ficou muito revoltado com o Yuji Ide, mas segundo o próprio Christian Albers, abre aspas, espero que ele fique, porque todo mundo que é novo na Fórmula 1 merece ter uma chance, fecha aspas. Mas praticamente dentro do grid só o Christian Albers pensava assim, porque Kimi Raikkonen, por exemplo, falou que tinha medo de encontrar o Yuji Ide em algum ponto da pista e que o piloto era extremamente perigoso para os outros carros. Então a FIA marcou uma reunião com o pessoal da Super Aguri para comentar a respeito do Yuji Ide e sugerir para a equipe Super Aguri que eles colocassem o Yuji Ide de lado como um piloto reserva para realizar testes e pegar mais experiência, enquanto eles colocavam outro piloto para ser o segundo piloto da equipe satélite. Então a Super Aguri resolveu acatar a ideia e tirou o Yuji Ide para colocar Franck Montagny no lugar e deixar o Yuji Ide para realizar testes pelo carro. E foi isso que eles fizeram. Então o Yuji Ide passou a realizar bastante testes enquanto o Franck Montagny estava correndo as outras corridas pela equipe da Super Aguri. E acabou ficando assim até o dia 10 de maio de 2006, que foi quando a Super Aguri já achava que tinha feito testes o suficiente com o Yuji Ide e resolveu conversar com a FIA para ele retornar ao seu lugar de segundo piloto, pois eles já achavam que o piloto já tinha amadurecido, mas a resposta da FIA foi o que nenhum deles queria ouvir. A FIA revelou que havia cassado a superlicença do piloto e que ele não tinha experiência o suficiente para estar na Fórmula 1 e que ele era muito perigoso para os outros pilotos do grid e que não poderia terminar aquela temporada de 2006 de forma alguma. A Super Aguri até tentou depois manter o Yuji Ide no grid e buscar para ele uma nova oportunidade para correr na Fórmula 1, o que não deu certo e ele acabou saindo e voltando para o Japão para correr a GT3 japonesa e outras modalidades. Depois ele chegou até a trabalhar em equipes de kart e em um projeto onde ele evoluía pilotos mirins para um dia, quem sabe, chegar na Fórmula 1 ou em outras categorias importantes do automobilismo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. E você, o que acha? Acha que o Yuji Ide merecia ter mais um tempo de Fórmula 1? Ou acha que a oportunidade dada foi uma total loucura e que nem o piloto e nem o carro eram adequados para estar no grid da Fórmula 1? E diz aqui embaixo. Um abraço, considere compartilhar o vídeo, comentar e se inscrever aqui embaixo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.